Felipão ganha força para 2024. Até o momento, nenhum outro nome foi cogitado pelo clube. Orçamento do ano que vem será sem exageros. E por fim, Atlético precisa vender jogadores para se manter financeiramente na próxima temporada. Para quem não me conhece, me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou no Bica Galo de segunda a sexta para te fazer companhia, para a gente trocar aquela ideia, falar sobre Atlético. Antes da gente seguir, peço claro que você deixe seu like. Agradeço de todo o meu coração pelos mais de 1.500 likes no vídeo de ontem. Não por acaso, o canal Bica Galo, pelo quarto mês consecutivo, é o canal que mais cresce dentre todos os outros do YouTube. Pelo seu apoio e, claro, pela sua confiança em nossas informações. Vamos nessa, vamos falar então sobre o técnico Luiz Felipe Scolari, que ganha força para a temporada de 2024. Com um aproveitamento de 53% no Campeonato Brasileiro, Filipão, desde que chegou, oscila em alguns momentos. No retorno, o aproveitamento do técnico à frente do comando do Galo coloca o Atlético em segundo lugar das equipes que mais pontuaram no retorno do Campeonato Brasileiro e um aproveitamento de 63,3%, né? Apesar deste bom aproveitamento no retorno e com certas instabilidades, a gente sabe, né, que por parte da torcida isso causa uma certa insatisfação. Ou seja, vivemos momentos bons, ganhamos 3 jogos, de repente perde 2 partidas contra Cruzeiro e Coritiba e aí realmente a torcida pega no pé, né? Tem ainda uma alcunha de um desejo de ir contra o treinador em decorrência também, claro, né, do perfil do técnico. A gente sabe que o Filipão tem um tipo de perfil que é diferente do que alguns torcedores entendem como propositivo. O Filipão é um estilo de jogo chamado estilo de jogo gaúcho, da escola gaúcha, né? E nessa escola gaúcha sabemos que o principal objetivo, ou o primeiro deles, é ajustar bem um sistema defensivo e aí sim atuar com esquemas táticos, né? Esquema tático bem consolidado e em sequência, né, em ocasiões atuando no erro do adversário. Ou seja, é um estilo de jogo onde você prioriza a parte defensiva, né? Monta aqueles 11 titulares. Em via de regra, o Atlético, vocês podem observar que tem sim uma equipe bem estável dentro de campo nesse sentido, em termos de escalação, diferentemente, né, do que a gente chama de futebol moderno, onde se mescla muito, em alguns jogos entra um, você pensa sempre na equipe adversária. O Atlético não. É um tipo de jogo um pouco mais pragmático, mas ser pragmático no futebol não significa ser ruim ou ser mal. Pelo contrário, cada treinador tem a sua escola e tem a sua forma de jogar. Enfim, o Filipão é isso e o Atlético, ao contratar o treinador, já sabia que este seria o perfil durante o discorrer da temporada. Parte da torcida do Atlético quer as vitórias, parte da torcida do Atlético quer um time jogando de maneira propositiva, marcando sob pressão, trocando esquema tático a todo momento do jogo, e uma parte da torcida do Galo quer também as vitórias e um time mais propositivo. Eu acho que é muito improvável de se ter no futebol todas as esferas combinadas. Na minha concepção, se eu pudesse escolher algum desses fatores, obviamente eu escolheria os resultados. Lembrando que, por exemplo, o próprio técnico Muricy Ramalho, quando foi campeão pelo São Paulo por 3 anos consecutivos, a gente viu que tinha sim, né, uma equipe mais consolidada defensivamente, com esquemas táticos muito bem postados e por aí foi. Assim como o próprio Palmeiras, do Abel Ferreira, que é sim um time, eu não vou dizer retranqueiro, mas uma equipe que propõe menos o jogo e deixa em determinadas circunstâncias mais a bola com o adversário, jogando no erro, né, daqueles que você está atuando contra. Enfim, o Filipão é isso. Sabemos que o Atlético de 2024, se ele permanecer, que é o que eu vou trazer um pouco mais à frente, né, os motivos, os fatores que levam a uma eventual permanência do técnico Luiz Felipe Scolari em 2024, mas sabemos que não teremos absolutamente nada de diferente em relação a 2023. E eu gosto de mostrar os números para vocês, porque se a gente for ver em termos de aproveitamento, são apenas 4 meses à frente do comando do Atlético, né? O aproveitamento é de 53%, assumindo num momento muito ruim
onde você tinha uma equipe muito instável emocionalmente, em decorrência não só das declarações do técnico Eduardo Cudê, mas também da saída repentina do treinador, dentre outros fatores. O Filipão chega com o objetivo de avançar de fase nas competições, não conseguiu, mas aí depois de um determinado tempo consegue pelo menos equilibrar um pouco mais os fatores. Eu sei que alguns torcedores ficam chateados comigo, acham que esse tipo de pauta é uma pauta plantada e não é. É o que o Henrique pensa, é o que eu acho, é o que eu entendo como futebol, e é natural que vocês tenham opiniões, né, convergentes ou, de fato, que vão ser, né, bem diferentes daquilo que eu estou dizendo aqui. Mas não importa, o importante é a gente tentar discutir sempre, alinhar ideias, propor coisas para o Atlético estar sempre melhor. Se você tem uma opinião diferente da minha, eu vou respeitar, mas eu quero também que você respeite a minha opinião, independentemente se você pensa ou não que isso aqui é algo comprado, porque não é. Não há absolutamente nada nesse sentido. É a minha opinião. Acho que o futebol precisa de um longo prazo, um longo período para você avaliar um treinador, e a gente viu que essa máquina de dizimar, essa máquina de mandar técnicos embora a todo instante não resolveu absolutamente nada no Atlético nos últimos 2 anos. Agora, o que levaria então, tá, a permanência do técnico Luiz Felipe Scolari em 2024? Estamos dizendo aqui, tá, de maneira muito breve, eu vou explicar um pouco mais à frente. O Atlético não trabalha com nenhum outro nome neste momento, não há técnicos com nome em cima da mesa, eu quero fulano, eu acho que Beltrano é melhor, não há isso neste momento, tá? O primeiro motivo que leva à permanência do técnico Luiz Felipe Scolari é o trabalho a longo prazo. A diretoria executiva do Atlético entende, ou pelo menos parte dela entende, que todo o trabalho precisa de um tempo para ser avaliado. Internamente, tá, gente, existe uma discussão sobre os erros que o Atlético cometeu, inclusive, recentemente. A gente sabe, tá, que um deles, inclusive, foi exposto pelo próprio Rubens Menin, quando afirmou que o Atlético errou, tá, ao demitir, por exemplo, o técnico Turco Mohamed. Em algumas ocasiões, em conversas com alguns dos gestores do Atlético, ficou muito claro para mim que o Galo buscará para 2024 uma linha de pensamento um pouco mais linear, ou seja, um pouco mais distante dessa necessidade de estar a todo momento, né, colocando provas para a torcida ou respeitando demais as opiniões tanto da imprensa como de parte de alguns torcedores e agindo sob pressão. O Atlético não deseja para 2024 que fatores externos atrapalhem o que eles consideram, né, como uma gestão bem feita. E eu acho que está certo nesse sentido. Lembrando que antes do técnico Luiz Felipe Scolari, que, repito, tem apenas pouco mais de 4 meses de trabalho, tá? A média de troca de treinadores do Atlético, peguem o histórico, desde o Turco Mohamed, Cuca, a contratação do técnico Eduardo Cudê, a média de trocas de treinadores no Atlético nos últimos 2 anos, antes do Luiz Felipe Scolari, foi de 6 em 6 meses. É claro que uns tiveram prazos maiores do que outros, mas, repito, a média de troca é de 6 em 6 meses. A insatisfação da torcida e de parte da mídia foram preponderantes para, né, as trocas de comando. E aí muito se fala, por exemplo, nas redes sociais, que a diretoria não escuta a torcida, que a diretoria não vê o futebol da mesma forma que todo mundo vê. Pelo contrário, nos últimos anos, aí ficou muito claro, muito nítido aqui pra gente que as tomadas de decisão foram, né, diretamente atreladas a isso que a gente está colocando como pressões externas. E isso vai acabar no ano que vem. O segundo motivo, tá? E não menos importante aqui, que manteria o Filipão no cargo de técnico para 2024, é a possibilidade de lançar jovens das categorias de base. A gente sabe que o futebol, gente, lançar um atleta da base não é do dia para a noite, queimar um atleta da base é do dia para a noite. E a gente já viu vários sendo queimados aqui no Galo. Não me venha com essa história de que neste momento teria que lançar um atleta da base porque eles dariam conta do recado. Eu sou capaz de afirmar que se um atleta da base com grande potencial entrasse neste momento no Galo, perdesse, por exemplo, um atacante, 2, 3 gols na cara do gol, por nervosismo, por inexperiência, por pressão de torcida, no primeiro instante que pudessem, os mesmos torcedores que pedem estes atletas no elenco profissional seriam os primeiros a queimá-los.
E eu quero que você faça essa reflexão. Diga se isso é ou não é uma verdade. Agora, falando sobre Luiz Felipe Scolari, aqui a gente deve levar em consideração também o histórico do treinador. Prestem bem atenção no que eu vou dizer aqui agora, tá? No Rio Grande do Sul, por exemplo, eu vou pegar 2 trabalhos dos vários que o Filipão fez durante a carreira. E eu acho que é importante o torcedor ter acesso a conteúdos onde você consegue trazer uma amplitude maior de raciocínio. Não adianta eu falar que o Filipão vai lançar atletas da base ano que vem se eu não mostrar o histórico dele durante a sua carreira. Olha só, no Grêmio e no Palmeiras, tá? Vou pegar 2 trabalhos porque foram equipes onde sabidamente o Filipão teve muito êxito em ambas. No Grêmio, tá? Na primeira passagem dele, ele lançou alguns atletas importantes, mas que vocês de fato talvez não vão se lembrar, mas por exemplo, o goleiro Danley. Foi ele o responsável por colocar o Danley como titular no Grêmio. Outros, na segunda passagem, ao qual vocês vão se lembrar um pouco mais. Volante Wallace, que foi de seleção, inclusive em várias ocasiões já foi lembrado aqui no Atlético como uma possibilidade de contratação. Pedro Rocha, Luan, que fez sucesso danado no Grêmio, o Everton Cebolinha, que hoje está no Flamengo, o Lincoln, entre vários outros. No Palmeiras, eu quero fazer uma retrospectiva um pouco maior, porque vocês vão ver a quantidade de atleta da base e de gente famosa que foi lançado pelo Filipão, tá? Foi o grande responsável por colocar um cara chamado Marcos como titular no Palmeiras. O Marcos, cerca de 3 anos depois, ou 4, foi campeão, pentacampeão do mundo e titular com a seleção brasileira, também comandada por Luiz Felipe Scolari, tá? No mesmo ano em que lança o Marcos, logo em sequência, ele chama um moleque da base chamado Roque Júnior para substituir o então até considerado, posso dizer aqui, ídolo do Palmeiras, o zagueirão Kleber. Sai o Kleber, entra então o Roque Júnior como titular e também depois pentacampeão do mundo em 2002. Tá? Aí eu vou dar sequência aqui. Em 98, pela Copa Mercosul, o Palmeiras venceu por 5-0, salvo engano, o time do Nacional. E à época o Filipão lançou um jovem chamado Juliano no Palmeiras, que marcou um dos gols na vitória da Copa Mercosul em 98. E sendo um destes gols, que foi marcado por este atleta, à época, o jogador mais jovem a fazer um gol com a camisa do Palmeiras com apenas 16 anos. Enfim, são vários exemplos para tal, tá? E a torcida do Atlético cobra muito o uso da base no elenco, no time principal. E em conversas que eu tive com uma pessoa na manhã desta sexta-feira, tá? Ficou muito claro para mim e o Atlético vai utilizar como exigência, como obrigação para o ano que vem, a categoria de base. Campeonato Mineiro, você terá 7, 8 jogadores da base à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari para ele usar. E ele terá que usar, se for ele aqui presente no ano que vem. Tá? Ele terá que usar. O terceiro motivo, e não menos importante para a permanência do técnico Luiz Felipe Scolari, que é avaliado pela diretoria do clube, é o seguinte: é a gestão de grupo em um momento de transição. Sabemos que o Atlético passará por um período onde tudo será relativamente novo. É o primeiro ano da SAF, é o primeiro ano, de fato, onde inicia-se com o estádio desde do mês de janeiro, né? Sabemos também que a forma onde o Atlético vai contratar é diferente para o ano que vem, o perfil de reforço, o perfil de saída, muita coisa vai mudar. E você ter um treinador que sabe lidar com a parte, né, psicológica, mental, neste momento de transição, é considerado pela diretoria do Atlético como algo extremamente necessário neste momento. Então são esses 3 motivos: a gestão de grupo em um momento de transição, o lançamento de jovens da categoria de base no elenco profissional e também, claro, o trabalho a longo prazo, algo que essa diretoria preza muito. E por fim, tá, a pergunta da vez e um motivo pelo qual eu tenho certeza que a maioria das pessoas estão neste vídeo. Algum nome chegou a ser discutido internamente, como foi lançado por vários colegas nos últimos dias aí, né, pela cúpula atleticana? Nós vamos trazer essa informação aqui agora de maneira exclusiva no canal do Cagalo. Mas antes eu peço que você nos ajude com o seu like. O like é muito importante para que a gente possa seguir, né, essa toada e, claro, quero que você também se inscreva no Bicagalo. É só através da sua inscrição que nós vamos alçar voos ainda maiores. Vamos falar então exatamente sobre esse assunto, tá? A resposta em conversa com um membro da diretoria do Atlético foi a seguinte, tá? Não discutimos nome de nenhum outro treinador no momento. Trabalhamos, entretanto, as carências do elenco.
mas nome de treinador, isso não aconteceu, fecha aspas então a nossa fonte. Por consequência, consultamos uma outra fonte dentro do Atlético que me disse o seguinte: não seremos imediatistas. Neste momento, não posso falar mais do que isso, mas não há nenhuma novidade neste sentido, fecha aspas então as nossas fontes. São duas pessoas diferentes dizendo basicamente a mesma coisa. Não trabalhamos com outros nomes, não foi discutido outro técnico para a temporada de 2024 e qualquer notícia, pelo menos a priori, pelo menos neste momento, né, seria aí algo irrisório. Bom, dito isso, gente, o fato é que o Luiz Felipe Scolari deve sim permanecer para a próxima temporada, mas um outro fator para a gente fechar, né, também culminará ou não na permanência dele. Estou falando aqui da classificação direta para a Taça Libertadores da América. Se o Atlético não se classifica, por consequência, Luiz Felipe Scolari, na minha concepção, e porque sei da linha de pensamento dos que estão lá gerindo o Atlético, não deve seguir para a temporada no ano que vem. E a gente quer seguir aqui falando sobre isso, tá? O orçamento de 2024 será sem exageros. Mas será que dá para o Atlético buscar algo sem estes exageros? Vou falar de números aqui agora. Mas antes eu peço, né, mais uma vez a sua inscrição. E claro, quero falar da Betano. Estou deixando um código aqui para vocês. O código BICAGALO, a Betano que é patrocinador oficial desse canal, tá? Se você quer ganhar R$20 na mesma hora que você fizer o seu primeiro depósito, coloque a palavra BICAGALO. Quer ganhar R$500? Coloque a palavra BICAGALO. Investiu 10, ganha 10. Investiu 50, ganha 50. Investiu 200, ganha 200. O link estará também aqui na descrição. Repetindo, 2024 será sem exageros, tá? O Atlético já trabalha e sabe que precisará contratar alguns jogadores, mas tendo em vista que terá que se virar nos 30, para realmente transformar o pouco em muito. O Atlético projeta entre 40 e 50 milhões de reais em reforços, tá? E projeta também a saída de jogadores, fazendo assim com que essa folha diminua um pouco de tamanho, e diminuindo essa folha um pouco de tamanho, permite com que outros atletas acabem migrando aqui para o Atlético. Para 2024, o valor total de investimento do clube gira em torno de 250 a 260 milhões de reais. Estou falando de folha mais reforços. Relembrando, tá? O Atlético terá mesmo que se virar nos 30, só a título de comparação, o Flamengo tem a previsão para a próxima temporada de 420 milhões de reais apenas de folha salarial. É quase o dobro do que o Atlético gastará com folha e reforços. Então, gente, é o que eu estou falando. Muita atenção ao que vocês desejam e aquilo que o clube pode entregar neste momento. A previsão é que 2025 será melhor, mas para 2024, pés no chão e não tenhamos aí, né, muitas expectativas para este ano. Por fim, tá, o Galo precisará também de vender jogadores. A gente conversou com algumas fontes no Atlético e chegamos a um número de cerca de 70 milhões de reais em venda de atletas. Questionei uma fonte se existe algum jogador inegociável e a resposta foi a seguinte, tá? Não existe isso. Se chega uma proposta que consideremos boa e que também seja interessante para o jogador, desde que esteja nas projeções que fizemos, o Atlético vai buscar um entendimento. E a minha opinião é muito clara em relação a isso. Eu acho que o clube está certo, né? Primeiro é pensar na parte de equilíbrio financeiro. Não adianta nada você ter uma equipe que vença alguma coisa, mas que depois vai acabar perdendo de alguma forma. Gente, a vida é assim, é uma balança. Se você tira de um lado, você ganha de outro e assim vai. O correto é manter o equilíbrio. Se manter o equilíbrio daqui para frente seja vender 70 milhões e no ano que vem, quem sabe, a gente pode investir mais, que assim seja. Vamos respeitar, né, as diligências que o clube pretende propor aí daqui para frente. Enfim, quero deixar aqui também os abraços. Hoje é dia de abraços no canal BICAGALO. Quero falar também da Biotecna, tá? Fique até o fim deste vídeo, deixa aquele like. A Biotecna é a melhor escola técnica do Brasil. Cursos por R$ 97,00 do início ao fim, tá? Não tem mudança de valor. Olha a quantidade de opções que eu estou oferecendo para vocês aí, tá? E também falar sobre a Camila Ferraz, que é crescimento capilar, queda de cabelo, quer melhorar suas condições, né? Aí tá ficando calvo. Procure a Camila Ferraz, que eu tenho certeza que farão o melhor atendimento possível. E se você chegar lá falando assim, ó, tô vindo pelo BICAGALO, eu tenho certeza que o atendimento será diferenciado. E agora vamos para os abraços, essa turma legal que foi mandando abraços aí durante a semana, pedindo, né? Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês, tá, gente? Vocês são incríveis realmente.
estão sempre aí tecendo comentários, deixando os likes, aquela amizade bacana que a gente sempre teve. Estou falando aqui do Rafael Orlando, Manhuaçu, Terra do Café, um beijo especial para a galera aí de Manhuaçu, o Wagner Guimarães, lá de Itatiaia-Sul, torcida Itagalosul, tamo junto e misturado, galera, forte abraço a todos, tá? O Nivaldo Brás, de Muriaé, o Guilherme Teixeira, lá do Twitter, Guilherme, espero que você esteja vendo o vídeo aí, tamo junto, tá? O Beto Mendes, de Montes Claros, norte de Minas, o Jobel MC, o Samuel Dias Pereira, que falou lá para ajudar na minha sinusite e tá melhorando. Muito obrigado, amigo. O Arilson Silveira Costa e o Geraldo Luiz Silva. Um beijo especial a todo mundo. Claro, não dá para mandar abraço para todos, mas se você quer ter o seu abraço aqui na sexta-feira, mande sempre nos comentários o seu nome, ou, se for de BH, o seu bairro, e se for de outra cidade, a cidade onde você está falando. Beleza, turma? Tamo junto, eu vou nessa. Um forte abraço a todos. Fui!